Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do videocast da escola, o EscolaCast. E hoje nós vamos falar aqui neste espaço que é para a educação médica, inovação e o futuro da cirurgia sobre o legado da escola. O meu convidado aqui hoje é o Dr. Marcelo Loureiro. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Marcelo. Obrigado, Cris. Prazer estar falando com você. Ele que é fundador da escola e vai explicar para a gente agora, né, Dr. Marcelo, qual a necessidade de capacitação dos cirurgiões que você encontrou lá atrás, né? Hoje a escola é um centro de referência no mundo, né, em educação cirúrgica. E qual a necessidade que você sentiu aí antes de fundar a escola? Então, eu acho que esse é um assunto muito caro para mim, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu comecei a imaginar um centro de treinamento há mais de 20 anos, né? Em 2004 foi o momento em que a gente começou as nossas atividades com o antigo Instituto Jacques Périssat, que foi na verdade o que acabou inspirando aqui a formação depois da escola, 20 anos depois praticamente. E naquele momento, né, a gente já entendia que um cirurgião ele precisa ter uma continuidade no seu aprendizado, né? Um cirurgião não sai pronto da faculdade, ele tem que fazer a residência, mas ele também não sai pronto da residência. São raras as residências médicas, cirúrgicas, que são capazes de entregar um cirurgião pronto para o mercado. Isso é raro realmente, né? Porque tem que ter muito volume de cirurgia, tem que ter realmente preceptores que sejam muito dedicados, tem que ter um nível de organização muito grande para que o cirurgião saia nos seus 30 e poucos anos pronto para começar a atuar com segurança no mercado. Então, isso pressupôs a formação continuada. Então, para mim, isso era muito claro, né? A gente precisava dar uma formação continuada para o cirurgião. Na verdade, o médico, de forma geral, ele precisa ter muita prática para ele ficar seguro, né? E a sociedade precisa de médicos seguros, a sociedade precisa de médicos bem informados, precisa de médicos que saibam o que estão fazendo, né, e entreguem o melhor possível do seu serviço para a população. Por quê? Né? Então, olhando do lado da população, porque um médico que ainda não tem a devida segurança, que ainda não conhece bem as técnicas cirúrgicas, não está bem treinado no gesto cirúrgico, ele, infelizmente, ele pode errar, né? O termo é esse mesmo, né? Assim exatamente porque errar é humano, né? E é super humano. Então, quanto mais treinado a gente está, menos a gente erra. Isso é muito parecido com o que acontece no esporte, né? Quanto mais treino você tem, menos você erra. E a ideia do centro de treinamento é justamente isso, é treinar num ambiente seguro, não estando exposto ao paciente, treinar num equipamento de realidade virtual, treinar num animal de experimentação, treinar num cadáver, aquilo que ele vai fazer depois, com muito treino, com muita maestria, no seu ambiente de trabalho com o paciente. Então, essa necessidade para mim sempre esteve clara, que a gente precisava realmente melhorar o treinamento, entregar mais treinamento para os cirurgiões. E aí, isso foi uma gestação de 20 anos, né? A gente foi executando esses cursos, conhecendo as pessoas, conhecendo a realidade dos cirurgiões em todos os cantos do Brasil, né? A gente treinou na época do antecessor à escola, que foi o JP, a gente treinou mais de 600, 700 cirurgiões do Brasil todo e também cirurgiões da América Latina. E a gente percebia, conversando com esse pessoal, as dificuldades, as inseguranças, as necessidades de terem melhores equipamentos, de estarem melhor treinados e tal. Então, isso foi amadurecendo essa semente. Depois de 18 anos praticamente dentro da universidade, que era onde a gente tinha esse curso, eu percebi a necessidade de ter uma estrutura própria. Uhum. E aí, há 4 anos nasceu a escola. Então, a escola é isso, é fruto de uma reflexão profunda, madura, da necessidade de treinamento cirúrgico continuado. Hoje a gente está com uma estrutura com muita gente boa trabalhando. A escola é muito mais do que a estrutura física, são as pessoas que trabalham com a gente, gente muito dedicada, que entenderam a missão da escola,
Então, a gente tem uma equipe maravilhosa aqui, cada um desempenhando muito bem a sua função para que a entrega seja a melhor possível, né? Então, essa história da entrega premium não é só porque a gente está lidando com cirurgiões, né? O cirurgião é muito detalhista, o cirurgião tem esse aspecto obsessivo-compulsivo, né? E a gente precisa de uma entrega a melhor possível, mas principalmente por conta do objetivo final disso. A gente quer treinar as pessoas para que elas entreguem o melhor de si para a sociedade. Agora você falou que o cirurgião é muito detalhista, né? E isso entra também na exigência, né, de uma estrutura para fazer a capacitação que é necessária aqui na escola. Hoje, o que a escola oferece? A gente vê que é um dos maiores centros, né, da América Latina, mas a escola abriga quase que tudo, né, que é necessário para um hospital, um centro cirúrgico, né, muito inovador. Qual é essa estrutura? Então, a escola hoje ela só não é um hospital e nunca vai ser hospital. Então a gente não pode operar alguma pessoa, né, na escola, não tem essas características. Agora, todos os demais detalhes a gente tem, né? A escola hoje tem uma estrutura, primeiro uma estrutura de pessoal muito boa, gente bem dedicada, treinada, etc. Isso faz toda a diferença. A escola tem uma estrutura física muito adequada. A escola é um local onde os alunos cirurgiões eles vêm e se sentem imersos no conhecimento, né, na passagem do conhecimento. Isso é muito importante. Então, assim, a escola não é simplesmente uma sala no centro de uma cidade, é um local, numa região um pouco mais afastada de Curitiba, cerca de 20 minutos aí da cidade. Isso tudo foi muito bem pensado para que essa entrega fosse a entrega psicologicamente até a mais adequada possível. A escola tem simuladores de cirurgia, a escola tem espaços de treinamento específicos praticamente para cada especialidade. A escola foi o primeiro centro de treinamento do Brasil a ter um robô dentro do centro de treinamento. Então, assim, ninguém imaginava praticamente colocar um robô dentro do centro de treinamento. E a gente foi o primeiro, né? Nós compramos essa briga e tivemos essa iniciativa. Depois do ovo de Colombo, todo mundo teve que correr atrás para oferecer o mesmo tipo de facilidade. Então, a escola tem toda a estrutura para cadáver, a escola tem toda a estrutura para animais de experimentação, tudo isso é bastante complexo, né? Precisamos ter biotério, a gente tem tudo aqui. E isso tudo junto, né, traz essa experiência única que a escola é capaz de entregar. Então a escola é um ambiente único, né? A gente tem outros centros de treinamento no Brasil, mas com essa configuração, com esse jeito de fazer as coisas, com essa entrega, não tenho dúvida que a escola hoje ela se coloca realmente como talvez o melhor centro de treinamento do Brasil. Lógico, a escola não é o centro de treinamento mais rico, a escola não é e isso é uma questão de gestão. Eu não acho que isso seja o mais importante, né? Até essa gestão dos recursos, inclusive é uma outra situação que a escola faz muito bem. Então, a escola é sustentável, né? Ela se sustenta por si só e ela tem mostrado isso ao longo desses anos. E um crescimento aí de em torno de uns 50% a cada ano. A escola está dobrando o tamanho a cada 2 anos. Isso é bem legal. E essa estrutura toda rendeu, né, um recorde, né? Que a gente vai mostrar aqui, que está do nosso lado, que é essa certificação do Guinness Book, né, doutor Marcelo, que foi a maior cirurgia em distância entre o paciente e o robô, a maior telecirurgia robótica feita entre o Brasil e o Kuwait. Explica toda essa estrutura, o que foi necessário aí para a gente conseguir garantir essa certificação? Isso é uma característica muito nossa, assim, também, né? Todos os sócios da escola, a gente é muito ousado. São todos cirurgiões de excelente formação cirúrgica, todo mundo com formação fora do país, todo mundo que já viu a excelência acontecer no Brasil, porque muitos de nós trouxemos essa excelência para acontecer no Brasil, então todo mundo tem histórico, todo mundo envolvido com o que há de melhor na cirurgia do Brasil, América Latina e até fora do país, né? Com certeza muito fora do país também. Então é um time de craques aqui, né? A gente tem realmente cirurgiões muito bons que inclusive você vai entrevistando ao longo dos próximos podcasts, são todos de realmente padrão superior, padrão internacional. E é gente muito ousada.
E a gente imaginou esse processo, esse projeto. Eu imaginei lá atrás, há muito tempo atrás, eu queria trazer algo relevante para chamar a atenção das pessoas. A telecirurgia apareceu, eu acabei identificando isso há alguns anos atrás, por conta das minhas viagens para a China. A China é o epicentro da tecnologia para telecirurgia no mundo, sem nenhuma dúvida. E aí eu entendi que essa seria uma grande oportunidade também de colocar um pouco do que a gente faz aqui no mapa, né? Chamar a atenção das pessoas. A história do Recorde foi para isso, né? Para fazer algo relevante. Muito difícil do ponto de vista logístico, do ponto de vista organizacional. Você acompanhou bem esse projeto, você sabe bem como foi isso tudo, né? Foi muito mais difícil do que parece. E no final das contas a gente conseguiu avançar nisso, de trazer, ser pioneiro, absoluto pioneiro na telecirurgia no Brasil, né? Então não vamos esquecer que a escola fez a primeira telecirurgia do Brasil, isso foi em agosto do ano passado. E logo em seguida, um mês e pouco depois, a gente estava com tudo pronto para fazer a telecirurgia mais distante. Depois que a gente fez essa telecirurgia, e o cuidado de ter registrado no Guinness Book, o Guinness Book, no final das contas, é uma agência que audita desfechos. Isso que às vezes as pessoas não entendem. Não é só um livro, né? É uma agência que audita desfecho, que audita resultado. Ou seja, a gente teve que passar por toda uma série de critérios para poder ter esse recorde registrado. Eles vão atrás de tudo, né, que já existe, para ver se realmente é o título a ser dado, né? Dos mínimos detalhes. Então, assim, por que permanece sendo esse o recorde oficial? Porque depois que nós fizemos, é lógico, de novo, o ovo de Colombo, né, outras pessoas fizeram com distâncias maiores e tal, mas com a auditoria de resultado no nível máximo mundial, que é a auditoria de Guinness Book, a gente permanece com esse recorde. O que quer dizer isso, né? Para que uma telecirurgia aconteça com segurança, a gente tem que controlar vários parâmetros. E todos esses parâmetros foram extensivamente testados antes. A gente não saiu fazendo isso de um mês para outro. Sim. Foi um projeto de 2 anos. Um projeto de 2 anos que eu particularmente trabalhei muito. Então, assim, se o médico é obsessivo compulsivo de forma geral, eu sou nível máximo. Eu acho que um grande desafio de uma telecirurgia como essa, doutor Marcelo, é a distância, o tempo de resposta, a comunicação, né, entre o robô e o hospital, o paciente. Não pode haver um atraso, né? Como que vocês conseguiram fazer isso e como foi todo esse processo? Isso foi muito, muito trabalho, né? Foi algo que envolveu três culturas diferentes, né? A gente trabalhando muito aqui na escola, o pessoal do Kuwait, que é um pessoal tecnicamente muito bom, né? Com uma das operadoras de telefonia móvel, uma das melhores do mundo, que é a Zain Telecom, inclusive um dos homens mais ricos do mundo, né? Que estava envolvido nesse projeto, então isso é um pouco de bastidor, e com o melhor robô do mundo para telecirurgia, que é o robô da ED. Então tudo isso foi sendo, todas essas peças estavam, eu fui trazendo para dentro do tabuleiro, para dentro da mesa, e fui encaixando uma peça na outra. Cada uma desses encaixes foi uma viagem para conversar com o dono da Zain Telecom, outra viagem para conversar com o dono da ED, etc. Então, assim, não aconteceu por acaso, não aconteceu do nada, não foi uma geração espontânea, né? Tudo isso foi muito trabalho, muita conversa, difícil, né? Porque tem um árabe de um lado, um chinês do outro, um brasileiro do outro, e a gente articulou tudo isso para que isso realmente acontecesse. E assim... E todos falaram a mesma língua, né? A mesma língua. No último momento, as peças todas se encaixaram muito bem, porque estava todo mundo preparado, né? Como um time de futebol para jogar a Copa do Mundo, né? Vão ficar aqueles que estiverem melhor preparados, né? A gente se preparou muito para que isso acontecesse. Então, tudo foi controlado. O Guinness eles estudam o assunto antes de dar um recorde, né? Eles não é simplesmente homologam alguma coisa, eles vão lá e vão entender o que você está pleiteando. Então tinha fiscais do Guinness que estavam controlando o delay, estavam controlando o atraso da cirurgia. Se o atraso fosse um pouco maior do que aquilo que era o máximo permitido, acabou o recorde. Se a gente ficasse lá mais do que 1 minuto, eventualmente sem conexão, acabou. Então, essa auditoria de desfecho que fez todo esse processo ser tão especial assim. Então, é um orgulho para nós, a gente conseguiu fazer, chamamos a atenção do mundo todo.
E além depois do Guinness a gente conseguiu publicar isso, né, no jornal de cirurgia robótica, que é a melhor revista científica. Então a gente teve 2 auditorias de desfecho aqui, né, uma auditoria do Guinness e outra dessa revista científica. Então isso tudo consolidou muito, né, a gente realmente conseguiu fazer algo diferente no ponto de vista das pessoas comuns e no meu também espetacular, e que deu muito certo. Agora, mais do que uma certificação do Guinness, né, essa conquista, ver que foi possível fazer, eu acho que a democratização da cirurgia, da telecirurgia, da cirurgia robótica, a gente vê que é possível levar, né, dar acesso para o paciente com toda essa tecnologia. Como que você vê esse novo momento, né? A gente vai ter aí pacientes que estejam em ilhas, em locais distantes e tenham a oportunidade de operar e ter qualidade de vida? Então, agora sim, essa é a parte que eu mais gosto, que é o propósito, né? A gente não fez isso só para colocar o nome da escola no Guinness Book, né? Até porque se a gente for observar o que é o Guinness no Brasil, você tem lá o olho mais esbugalhado, o maior sanduíche, não sei o que, então, a gente não é isso, né? Isso é só para chamar a atenção das pessoas, né? Chamar a atenção para uma nova tecnologia. O que existe por trás? Onde está o propósito de fazer telecirurgia? O propósito é realmente levar para as pessoas, vamos chamar aqui, desculpe, as pessoas comuns. Na verdade, as pessoas comuns sou eu, você, todo mundo. Então, levar para as pessoas, independente da sua classe social, independente da onde elas moram, independente de onde elas moram. Quando a gente fala isso no Brasil, vamos entender, independente de onde elas moram significa eventualmente longe demais. Né? O Brasil tem distâncias de 4.000 quilômetros. A distância do Brasil, leste-oeste, ela é maior do que a distância do Brasil até a África. Então o Brasil é um país enorme, continental. Quando a gente fala de uma tecnologia em que o cirurgião pode sentar a 4.000 quilômetros de distância do paciente, não tem limite. Não tem limite. Ou seja, se a gente conseguir levar um robô até o paciente, mas isso é impossível. Lógico que não. Inclusive, agora não se fala mais em recorde, né? Eu costumo dizer, o recorde ficou... Não precisa ficar querendo bater recorde. Já chamamos a atenção do poder público para isso, que era o principal objetivo. Mostrar que é possível. É possível. Né? O que o poder público está fazendo agora? A gente tem vários projetos de telecirurgia que estão avançando no Brasil por conta do barulho que a gente fez. Sim. E não é só nosso, né? A gente tem vários projetos, nossos daqui da escola e tal, com criação de redes regionais de telecirurgia, que inclusive, felizmente, está super adiantado esse projeto. Tem projeto de colocar robô dentro de um caminhão e levar esse robô de cidade em cidade. Esse é um outro projeto que está pronto e também está em avaliação com o poder público, e isso em diferentes estados do Brasil. Então, a gente não criou um caso e sentou em cima dele para não fazer mais nada. É o contrário. Né? Depois disso, gerou-se uma enormidade de conversas, de trabalhos, etc., para que a gente passe para a próxima fase, que é entregar valor para as pessoas. A gente vai entregar isso dentro dos próximos 1 ou 2 anos, então vai acontecer rápido, conseguir operar pessoas à distância. Então, em pouco tempo, as pessoas vão escutar essas notícias. Olha, foi criado um projeto que está funcionando lá no interior do estado X ou Y, em que pessoas em localidades super distantes estão sendo operadas por especialistas que ficam a 500 km de distância, 1.000 km, 2.000 km. Isso vai acontecer, e está para acontecer. Né? Então, isso é o que mais nos enche de orgulho, porque esse é o propósito. Isso não pode ser uma tecnologia exclusiva, ela tem que ser uma tecnologia inclusiva. Né? E fora a telecirurgia, a gente já vê cirurgiões que fazem cursos aqui na escola que estão levando todo o aprendizado, toda a tecnologia, técnicas novas para locais que ainda não tiveram acesso, pacientes que não tiveram acesso, por exemplo, a uma cirurgia no ouvido, a cirurgias que vão trazer qualidade de vida, né? Eu acho que esse é o maior propósito, o maior legado que a escola está deixando, né? Esse é o maior propósito da escola, esse é o maior legado da escola. Isso já acontece, não acontece só no Brasil, então a gente já treinou muita gente que levou seus conhecimentos para o Peru, para a Colômbia, para o Equador,
para Honduras. A escola já treinou, vem treinando, né, alunos de 15 países diferentes de forma regular. Então, quase toda semana a gente tem algum aluno de fora do Brasil aqui treinando com a gente. Então, se imagine que esse é um efeito multiplicador, né? É uma corrente do bem. Então, a gente treina alguém aqui, ele sai bem treinado, sai muito melhor do que ele saiu, do que ele entrou, e ele, quando ele chegar na sua comunidade, no seu ambiente, ele não só vai prestar um serviço de melhor qualidade, a verdade é essa, mas ele também vai ter condições de ele treinar as pessoas que trabalham com ele, ou de eventualmente essas pessoas virem para cá e a gente dá treinamento para elas. Então, assim, o que a gente faz na escola é elevar a qualidade do atendimento das pessoas, né? De forma indireta. Então, a gente treina aqui e esse agente, ele vai lá e vai replicar aquilo que ele aprendeu aqui com qualidade, com menos erro, com menos problemas pós-operatórios, com melhor segurança das pessoas. Ele vai replicar isso no ambiente dele. Então, isso é bem legal. Agora, falando, doutor Marcelo, para os pacientes também, né, que eu acho que todos esses assuntos aqui, a estrutura que a gente já mostrou nas imagens aqui, né, da escola, isso tudo gera curiosidade, né? Nossas gerações estão vivendo um momento muito importante no avanço da medicina, né? Antigamente, uma cirurgia oncológica, por exemplo, tinha o objetivo de apenas salvar a vida, né? Há muitos anos. Mesmo. Agora a gente tem a qualidade de vida, não é apenas amputar um membro para tirar o tumor. A gente tem a cirurgia plástica que refaz, né, a mama da mulher, por exemplo, uma cirurgia minimamente invasiva para tirar só aquela parte do tumor onde a gente tem ali a lesão. Então, assim, é trazer o ser humano para a sociedade de volta, né? Isso mesmo. Como que você enxerga essa missão dos cirurgiões, né, até para a sua vida como um todo? Eu tenho um exemplo muito próximo de mim, assim, que o meu irmão foi operado recentemente, uma cirurgia cardíaca, e por técnica minimamente invasiva. Meu irmão está com 1 mês e meio de pós-operatório, e ontem ele estava na minha casa comendo churrasco. Então, assim, uma cirurgia enorme, né, de alto risco e tudo mais, e foi feita com técnicas especiais. Então, o que antes era uma sentença de morte, né, você fazer uma cirurgia de grande porte, pô, o cara não sabe se vai voltar, né, quanto tempo vai ficar no hospital. Hoje, a previsibilidade é muito maior. Então, quem escuta o que a gente está falando, fala, não, mas isso não é para mim, isso nunca vai acontecer. Gente, todo mundo vai ter que ser operado em algum momento da vida. Que seja operado da melhor forma possível, com os melhores médicos, seja o médico do teu lado ou à distância, né, e aí a beleza da telecirurgia, mas que tenha acesso ao que há de melhor no mundo. Muito boa a tua colocação, porque assim, uma cirurgia de câncer antes era só tirar. Vamos tirar e resolver o problema para esse negócio nunca mais voltar. Hoje, não é isso, né? Hoje a gente pensa em retirar, causando o mínimo dano possível. E aí entra a robótica, por exemplo, que ela amplia o nosso acesso ao corpo, assim, entrar em lugares que você não entrava antes, não conseguia entrar antes direito, amplia o nível de detalhamento, e aí abre mais um leque enorme, né? Nós estamos entrando na era da inteligência artificial. E a inteligência artificial na medicina ela vai entrar muito pela cirurgia. Vai possibilitar a gente entender melhor as estruturas, ter sinais de alerta caso a gente esteja diante de um problema de risco muito alto. Então a IA vai fazer isso. Inclusive, né, isso a gente tem dado algumas aulas sobre isso também, existe a real possibilidade, em pouco tempo, de a gente ter cirurgias autônomas. Ou seja, uma parte da cirurgia o próprio robô vai fazer. Não que elimine o cirurgião, né? Porque o conhecimento ali, na preparação, na técnica, é necessário, né? O ser humano ainda. O cirurgião vai ficar com a parte crítica da cirurgia, né? A parte menos crítica da cirurgia é que nem um piloto automático de um avião, de um carro e tal. Então, a parte menos crítica, você está na reta, você pode deixar no piloto automático, deixa que o negócio toque e vai fazendo as coisas. Na parte mais crítica, o cirurgião assume novamente. Existe uma tendência clara para a gente ir nessa direção. É lógico, isso não é para daqui a um ano. Isso vai ser num prazo, um horizonte um pouquinho mais distante. Mas está falando de 4 anos, 5 anos, possivelmente a gente vai ter já isso incorporado no dia a dia. A grande sacada é o seguinte, né? Um centro de treinamento, ele é um imã de novas tecnologias. As coisas estão vindo para cá preferencialmente. Então, quando uma empresa, por exemplo, ela lança algum produto, ela olha para a escola e fala assim, poxa, tem lugar melhor
para eu levar um produto do que esses caras que fazem educação de primeira linha. E impulsionar, né? E aqui a gente vai treinar as pessoas que vão usar a tecnologia que eles estão trazendo. Então, a escola também surge com esse papel, né? Doutor Marcelo, então assim, a gente mostrou aqui, né, tudo que existe aqui na escola, toda a importância para os pacientes, para a sociedade. Fala pra gente um pouquinho, convidando os cirurgiões para os cursos, né? Quais cursos que estão em alta hoje, que as pessoas podem olhar ali no site, conferir, fazer suas inscrições, o que a gente tem hoje para os cirurgiões? Ótimo. Então, assim, hoje a gente tem um foco muito voltado, até por conta também do robô na escola, muito voltado para a gente preparar essa nova geração, não só a nova geração, mas preparar os cirurgiões para enfrentar esse novo desafio, que é o desafio da robótica. Então, a escola hoje tem vários cursos de certificação de cirurgia robótica, então a gente faz a preparação da primeira fase da cirurgia robótica e também cursos voltados para um aperfeiçoamento em cirurgia robótica de cada especialidade. Então a gente tem lá um curso de desenvolvimento de habilidades especiais, que a gente chama, né? Em cirurgia bariátrica robótica, em cirurgia de parede abdominal robótica, em urologia robótica. Então a escola hoje ela tem um foco muito grande voltado para a tecnologia robótica. Vamos imaginar também que assim, os robôs não são só o robô. O robô vai entrar para todas as especialidades e a tendência é que a escola ela absorva todas essas tecnologias robóticas daqui para frente. Então a gente tem esse direcionamento. Uma outra coisa que a gente gosta muito aqui são os cursos de pós-graduação, são cursos mais longos, né? E a escola hoje tem 8 cursos de pós-graduação e a tendência é que todo ano a gente aumente isso. O curso de pós-graduação é um curso de pelo menos 4 ou 5 encontros em que o cirurgião normalmente sai daqui. Se cada curso da escola o cirurgião sai melhor do que ele entrou, num curso de pós-graduação a gente espera que ele saia muito melhor, porque a exposição é muito maior. Agora, para esclarecer uma dúvida que muitas pessoas têm, né, sobre a certificação. A escola não certifica, é o curso de preparação para a certificação, né? Vamos explicar um pouquinho isso, doutor Marcelo? Então, a escola hoje ela é uma instituição de ensino superior, que a gente chama de IES, né? Então a gente tem total liberdade de fazer uns cursos de pós-graduação, por exemplo. Mas cada curso aqui, ele tem um nome diferente, né? Ele entrega um produto diferente, vamos colocar dessa forma. Então, esses cursos que fazem essa preparação da primeira fase da cirurgia robótica, eles entregam justamente todos os pré-requisitos para que, por exemplo, um aluno da Colômbia, ele procure a sua certificação em robótica na Colômbia tendo feito o curso. Então, esses cursos vão ser validados nos seus países de origem. Os cursos que são feitos para brasileiros, esses cursos, a escola, sim, através hoje do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ela tem a liberdade de certificação, sendo uma unidade formadora de cirurgia robótica. Doutor Marcelo, agora para a gente fazer com que o público conheça, né, o doutor Marcelo Loureiro, qual foi a sua trajetória na cirurgia? Bom, eu comecei fazendo faculdade na Universidade Federal do Paraná. Depois, terminando a faculdade, eu entrei numa residência aqui em Curitiba, num hospital bem conhecido da cidade, chamado Hospital Nossa Senhora das Graças. Fiz 3 anos de residência em cirurgia geral. E aí nessa fase sempre você tem que tomar uma decisão, né? O que eu vou fazer da vida? Eu vou começar a trabalhar, eu vou ficar um tempo fora e tal. E foi o que eu fiz. Eu fiquei um ano na França, fazendo especificamente cirurgia minimamente invasiva, né? Nessa época, isso era algo que não tinha um aprendizado formal no Brasil, eu fui procurar isso fora. Daí quando eu voltei, comecei a trabalhar com cirurgia minimamente invasiva, já pensando em trabalhar com educação, porque foi na França que eu percebi que existia um método para ensinar novas tecnologias, e isso para mim foi também um pouco da base da escola. Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar, fiz mestrado, depois fiz mestrado na antiga FEMPAR, hoje é a Faculdade de Medicina Mackenzie. Fui convidado a fazer doutorado em São Paulo, fiz doutorado na USP, isso tudo obviamente trabalhando, e enfim. Daí me convidaram para começar a dar aula na pós-graduação da Universidade Positivo, estou lá desde então, isso já tem mais de 10, 12, 13 anos, e a partir dos meus
há mais ou menos 10 anos atrás, eu decidi que eu ia fazer 6 meses sabático, fui para a França fazer pós-doutorado na França, levei minha família, fiquei lá, e quando eu voltei, bom, enfim, veio pandemia, veio tudo isso, mas eu acabei estando com tendo essa vontade de criar uma nova empresa, que seria uma empresa de educação própria. Veio cheio de ideias, cheio né? De ideias. E daí foi que a gente criou a escola. Eu, na universidade, eu já há algum tempo trabalho com inovação médica, né? Sou professor de inovação médica e sou professor de empreendedorismo na Universidade Positiva. Então, eu sou meio... faz tudo, né? Uhum. Eu divido meu tempo ainda como médico, eu adoro isso, uma coisa que obviamente eu continuo operando. Tenho hoje 2 empresas ativas, então boa parte do meu trabalho é como empresário. Ainda sou professor pesquisador, sou contratado na verdade como pesquisador. Então eu gosto desse movimento na minha vida, né? Eu acho que para mim é importante sempre estar procurando coisas novas e fazendo coisas diferentes. Depois desse recorde, tem algum projeto aí que ainda não pode falar, ou então, enfim, tem algum plano aí? O que você está buscando? Eu vou morrer cheio de planos, eu adoro ter uma série de planejamentos, eu tenho vários projetos para acontecer, alguns deles estão na fase mais inicial, outros são projetos que já estão mais maduros. Eu não vejo muito, a história do recorde foi muito legal, mas assim, não é mais nesse sentido. Eu acho que agora nós estamos no momento de entregar valor para as pessoas, e essa é a ideia. Eu acho que já essa exposição do recorde já foi, está tudo certo, agora a gente precisa realmente entregar o máximo possível de valor para as pessoas. E eu adoro coisas novas, né? Eu acho que e a escola é um lugar que eu me sinto à vontade de criar, porque aqui a gente tem estrutura para fazer isso. Uhum. Então, finalmente, eu acho que a gente tem aqui uma fábrica de ideias, e essas ideias, elas vão, com maior ou menor intensidade, elas vão entrando no mercado. Para a gente finalizar, doutor Marcelo, quer deixar um recado aí para os cirurgiões, um convite, né, para conhecer o site da escola, conhecer a escola e saber o que a escola oferece? Isso é muito legal, porque assim, nós estamos vivendo num momento diferente, né? Diferente de quando eu aprendi cirurgia, né? Então, você que é cirurgião novo, você que é um cirurgião ativo, que percebe também, né, o tamanho da concorrência que existe no mercado, venha conhecer a escola. A escola faz muita diferença na vida das pessoas. A gente tem inúmeros depoimentos de cirurgiões que modificaram a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua profissão, o seu dia a dia. Então, percebam essa nova fase em que você pode aprender muito mais, inclusive, do que você aprendeu até na residência, atualizar seus conhecimentos num lugar que é feito para isso. Então, a gente tem um site muito completo, visite o site da escola, escola.com.br, escola é S-C-O-L-L-A, né? Lá você vai encontrar, dificilmente você não vai encontrar um curso que seja interessante para a tua prática diária, e participe. Na verdade, a escola é uma grande família, né? É um lugar em que a gente tem tudo de forma o menos formal possível, a gente gosta do contato com as pessoas, a escola é um lugar alegre, festivo, e é um lugar para desenvolver as suas habilidades e se transformar num cirurgião cada vez melhor, porque eu acho que a ideia sempre é essa, né? A gente estuda para que a gente se torne cada vez melhor à medida que os anos forem passando. Não é para ficar pior, é para ficar cada vez melhor e sempre preparado para entregar o melhor serviço possível para as pessoas. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas informações, e você volta em outros episódios, né? A gente ainda tem muito assunto, né, para trazer aqui no Escola Cast. Obrigado, Cris, e para mim é sempre um prazer falar sobre esse assunto. E você continua aí acompanhando os próximos episódios do Escola Cast, porque tem muito mais vindo por aí. Até a próxima!